Onde você foi? Onde se escondeu? Vamos procurar, um beijinho vamos dar. Ai, que beijo gostoso, Juvenal! Você gostou, tia Sil? Amei, amei! Juvenal, você está escutando um sonzinho? Eu acho que tem crianças aqui. Eles estão ali, ó, Juvenal. Ai, meu Deus, eu acho que eles vieram para escutar histórias. Escutar histórias. Oh, que legal, tia Sil, que legal. Então vamos contar histórias. Então eu canto e a senhora conta. Tá bom, tá certo. Você vai cantar com eles e eu vou contar. Tá legal? Então vamos. Vá, fique bem apoiadinho para você começar a cantar. Vamos, crianças, vamos cantar. Cantar, cantar, cantar. Vou contar uma história, preste muita atenção. Vou chamar um silencinho, use a imaginação. Piririm, pim, pim, parará, papá, estátua. Abracadabra, uma história eu vou contar. Piririm, pim, pim, parará, papá. Abracadabra, uma história eu vou contar. Ai, Juvenal, você arrasou. Adorei sua participação, tá? Agora você tem que ficar pertinho de mim, que tia Sil vai contar uma história. Agora você vai ficar bem quietinho, tá, Juvenal? Você não vai atrapalhar a história, tá certo? Porque os meninos estão olhando para você, para ver seu comportamento, tá bom? Pronto. Tá bom aqui? Tá, tia Sil. Joia. Então vamos lá. A história que eu vou contar os autores são irmãos. É Ellen e Thomas Dodson. E a tradução é de Márcia Lígia Guidin. Isso, gente. Essa história é linda. É o Rouba-Livros. Quando eu comecei a escutar essa história, que eu fui ler, eu me apaixonei por essa história. Fala de mamãe também, mas era uma mamãe diferente, era a mamãe coelha. O nome dela era Elisa. Isso! Vocês querem escutar? Então prestem atenção, tá? Vou lá, vou abrir o livro. Minha gente, vocês vão amar. Olha que legal. Era uma vez uma coelhinha. Era uma coelhinha chamada Elisa. Elisa, ela ficava na toquinha dela. E a toca dela era a toca 3. A coelha Elisa, quando ela estava na toquinha dela, ela começava, sabe o quê? A contar histórias para o filhinho dela. Contava muitas histórias. Mas de repente, ela escutou um barulho muito estranho. Zuc! Ai, o que foi isso? Até a cortina da janela dela fez isso, ó, balançou. E ela não entendeu, foi nada. Não sabia o que era aquilo. Mas tudo bem. Mas de repente, todas as outras tocas, as mamães, os papais, as famílias estavam contando histórias para seus filhinhos. Que coisa mais linda, pessoal! Quando eles estavam escutando, eles escutaram um barulhinho estranho lá em cima.
O que será que estava acontecendo? As famílias contavam histórias, sabe de quê? De dragões. Eles contavam histórias de dragões. E contava histórias de bruxa fazendo poções. De bruxa! Mas também eles estavam contando histórias de piratas. Piratas, isso! Aonde está a terra? Terra! Avista a terra! De piratas. Mas também eles estavam contando histórias de princesas. De princesas. Ah, gente, eles gostavam muito de contar histórias. E a coelha Elisa, a coelhinha Elisa, estava na toca 3, lá contando histórias também para os filhinhos dela. Mas, de repente, ela escuta um zap. Ah, o que foi isso? Que barulho estranho é esse? O livro dela tinha desaparecido. E todos os outros bichos ficaram passando por tudo que ela estava passando também. A dona Coruja estava contando para o filho dela também, quando de repente ela só viu aquele vulto, indo embora com o livro. E foi embora com o livro. A outra família, dos esquilos, eles estavam lá todos juntinhos na cama, todos bem juntinhos, quando a mamãe estava contando linda história e aquele bichinho levou o livro também. Gente, que coisa! Mas tiveram uma grande reunião. Juntaram todos os bichos e começaram a falar: isso é um absurdo! Como é que pode? Levaram os nossos livros! Tem algum rouba-livros por aqui? Quem será que está roubando os nossos livros? E Elisa, a coelha, a mamãe coelha, decidiu ajudar todos e até a ela, né? Disse que tinha um plano muito grande para fazer. Era uma armadilha. Armadilha, isso mesmo, pessoal. Quando viu, eles foram, a mamãe coelha, chamada Elisa, ela colocou uma armadilha, um monte de livros, um em cima do outro. Pegou o seu filhinho e o seu lençolzinho e ficou bem descansada, só de toalha, para ver quando é que ia aparecer esse bichinho tão misterioso. E quando ela estava bem quietinha, ela pegou no sono. O tempo passou e ela dormiu. Quando ela dormiu, ela escutou um barulho novamente. Vrá! E ela tomou um susto tão grande que ela levantou. Que será isso? Será que é aquele bichinho estranho? Agora eu vou ver onde ele está. E ela ficou no cantinho, bem escondidinha, e foi ver o que era. Gente, uma sombra foi se aproximando. Uma sombra escura, uma sombra grande. E a coelhinha Elisa da toca 3, ela ficou assim: não tenho medo de ti, não tenho medo, pode aparecer. Mas quando ela falou isso, meu Deus, o
bichinho saiu pela janela, ele ficou voando. E ela correu e foi para a janela e começou a gritar: por favor, venha para cá, volte, volte. Eu quero ver quem é que está roubando os livros. Quem será que está roubando esses livros? Mas quando ela começou a falar assim, pessoal, o bichinho foi chegando bem devagarzinho e ficou pertinho da janela dela e ficou dizendo assim: por favor, me perdoa, sou eu que estou pegando os livros, sou eu. E como é o seu nome? Me diga o seu nome. Quem é você? Me diga logo quem é você. Eu sou um rouba-livros. Você é um rouba-livros? Mas é porque eu porque eu roubo os livros, porque eu não tenho ninguém para ler para mim. Eu gosto muito de livros. Mas a coelhinha chamada, como é o nome dela mesmo? Elisa. Isso, Elisa. A coelhinha Elisa da toca 3. Isso, pessoal. A coelhinha Elisa da toca 3 ficou sentadinha na cama e o bichinho, foi lá para o colo dela. E ele explicou que ele gostava muito de livros, mas não tinha ninguém para ler para ele. E foi assim que a Elisa começou a explicar para ele que não podia fazer isso porque era muito feio. Mas ela iria contar muitas histórias para ele a partir daquele momento. Mas primeiro, precisamos rever isso que você fez, tá certo, bichinho? E o bichinho: tá certo, eu prometo, vamos, eu quero organizar tudo isso que eu fiz, essa bagunça toda na floresta. Vamos, eu vou com você, tá certo, coelhinha? E a coelhinha teve uma grande ideia. Ela pediu para o bichinho e ela entregar os livros de volta a todos os bichinhos da floresta. E assim o bichinho começou a entregar. Olha quanto peso, pessoal, que ele está levando. Mas ele era muito forte. Ele foi levar os livros de volta. E começou, pessoal, olha que coisa mais linda. Ele carregando pequenininho, mas carregando e levando para a casa dos bichos. Levou um a um. Todos os bichos estavam muito felizes com ele. Fizeram uma grande reunião. E ele pediu desculpas, porque ele não iria mais fazer isso. Os coelhinhos, todos os outros bichos voltaram para suas tocas. Começaram novamente a contar muitas histórias lindas e maravilhosas para os seus filhos. E a coelha, como é o nome dela mesmo? Falem, eu quero escutar. Elisa, isso! A mamãe Elisa, a coelhinha, sentou na cama, colocou o bichinho no colo e começou a contar lindas histórias para ele. E assim, o bichinho aprendeu que roubar é feio, isso é muito feio, ele não vai fazer mais isso. É só pedir. Quando tiver vontade, pede, que todo mundo conta um monte de histórias. Até eu, tá certo? Então, um beijo bem grande. Estou morrendo de saudades de vocês, mas vocês moram no meu coração. Beijos de Tia Sil.